Olá! No Alagoas em Movimento de hoje, entrevistaremos a superintendente do Procon Alagoas, Flávia Cavalcante. Tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada, eu agradeço o convite. Para iniciar nossa conversa, nos explique como acontecem as vistorias na capital e no interior. Olha, veja só, Fátima, essas fiscalizações, na verdade, são fiscalizações rotineiras, certo? Que a fiscalização faz. Agora, existem algumas fiscalizações que é feita por conta das denúncias que nós recebemos, certo? Então, agora, inclusive no mês de maio, no mês das mães, que foi uma fiscalização que nos chamou a atenção, que a gente estava fazendo uma fiscalização de rotina, e aí quando a gente se deparou, certo, com produtos vencidos, cosméticos vencidos, e aí a gente mudou o rumo e aí a gente foi mais para essa parte de cosméticos, né? Que foi o que nos surpreendeu bastante, porque nós encontramos até absorvente de 2012 e foi algo que me chamou muita atenção e me deixou muito preocupada. E quais as transgressões mais comuns encontradas nas fiscalizações? É a precificação, a questão da validade realmente e muitas orientações que a gente dá com relação ao Código de Defesa do Consumidor, certo? Que tem que ter no estabelecimento e com relação ao 151, que tem que estar também lá, caso o consumidor tenha algum problema, ele tem 151 para que ele possa ligar e fazer sua denúncia. O consumidor pode ajudar o Procon neste sentido, denunciando? Como ele pode fazê-lo? A gente tem toda a nossa rede social, né? A começar com o nosso site, que é o procon.al.gov.br, que ele pode estar entrando, fazendo sua denúncia. A gente tem o Twitter, que é o Procon Alagoas. A gente tem o Instagram, certo? E a gente tem o 151 também, que o consumidor pode estar ligando e pode fazer sua denúncia, certo? O 151, ele funciona de 8 às 3 da tarde, certo? Então, durante esse período, o consumidor ele pode estar ligando e falando com uma das nossas atendentes para que ele possa fazer a sua denúncia. E caso da fiscalização, se a fiscalização estiver, certo, no Procon, porque geralmente ela está na rua fiscalizando, a gente manda na mesma hora a fiscalização ir lá e verificar o que é que está acontecendo. Uma possível interiorização do Procon seria interessante para a popularização do serviço nos municípios? Seria viável? Na verdade, a gente já tem essa interiorização, né? Nós temos 9 polos do Procon no estado, em Arapiraca, em Porto Calvo, Delmiro Gouveia, Cururipe, certo? Alguns estão em JAS do governo e outros estão em Cine, estão em algumas escolas estaduais, certo? É importante para que o consumidor, entendeu, que mora no sertão ou que mora na região norte, ele possa também fazer sua denúncia. Então já existe essa interiorização. A gente precisa melhorar ela, certo? E também o consumidor que mora no interior, ele tem também um 151, que ele pode ligar via telefone, né, e fazer a sua reclamação. Mas a gente já tem em 9 municípios, certo? O Procon no estado de Alagoas. As companhias de telefonia, que até pouco tempo ocupavam os primeiros lugares no ranking de reclamações, continuam dando dor de cabeça ao consumidor? Olha, veja só, deu muita, já inclusive nós chamamos a Oi, a TIM, a Claro, a Vivo, para uma reunião, certo? Onde a gente pôde fazer uma conversa, certo? Agora hoje, a gente tem um relatório de janeiro a julho e hoje a nossa maior dor de cabeça são as agências bancárias. As agências bancárias hoje está dando uma certa dor de cabeça ao Procon. Nós recebemos muitas denúncias com cobranças indevidas, certo, ao consumidor. São compras que o consumidor não reconhece, são taxas que são cobradas indevidamente. Então hoje, e as lojas varejistas também, têm dado assim um pouquinho de dor de cabeça ao Procon. Uma pergunta clara e objetiva, superintendente. Como foi encontrada a situação do Procon Alagoas? Eu assumi o Procon no finalzinho de fevereiro, certo? Começo de março. E aí confesso a você, Fátima, que eu levei um susto, tá?
porque eu tinha a ideia do PROCON, de um órgão arrumado, de um órgão que... E quando eu cheguei no PROCON, né, eu fiquei assustada, porque eu encontrei o órgão totalmente sucateado. E aí, o que é que acontece? Eu encontrei a parte estrutural toda sucateada. Aí, quando eu falo de parte estrutural, eu vou te dizer que eu encontrei o PROCON sem água, eu encontrei o PROCON com 2 meses de salário atrasado, a conciliação estava parada há 3 meses, desde novembro, que não se tinha conciliação, o contrato dos Correios também não tinha sido renovado, estava há 3 meses, então não se podia fazer audiência no PROCON. Os carros do PROCON todos sucateados. Eu fiquei nervosa com aquela situação, porque eu não achava que eu fosse encontrar o PROCON daquela forma, certo? Porque era muita mídia na televisão. As pessoas sabiam que o PROCON resolvia tudo, na verdade, né? E aí o órgão, quando eu cheguei no órgão, eu me assustei. Foi assustador a forma que eu encontrei o PROCON, sem material, como computadores, carimbos, certo? A gente teve que comprar muita coisa, certo? Assim, do bolso, uma bomba de água, para poder ter água para o pessoal. E hoje o PROCON está totalmente regularizado. Quando eu digo regularizado, nós voltamos com o contrato dos Correios, nós voltamos em menos de um mês que eu estava lá com as audiências voltaram a ser feitas, todos os salários estão pagos, porque eu peguei com 2 meses de salários atrasados, certo? Os salários estão pagos. E uma coisa importante que eu queria deixar bem claro quando eu fui chamada pelo governador para fazer parte do PROCON, né? Assumir a superintendência, eu sabia que eu ia encontrar alguns processos parados lá. E quando eu cheguei no PROCON, me disseram cerca de 2.000 processos parados. E quando eu cheguei no PROCON, que eu mandei fazer um levantamento, eu vi que tinha mais de 8.000 processos parados. E aí eu não entendi. Porque 8.000 processos parados? O PROCON estava na mídia, né? O PROCON estava resolvendo tudo. Você via propaganda do PROCON a todo instante. Mas aí a nossa equipe já está tomando pé, já tomou pé, na verdade, da situação. O PROCON hoje, até as pessoas que estão lá já estão vendo uma cara nova. Graças a Deus eu tenho total apoio do governador. Superintendente, nós agradecemos a sua participação. Muito obrigada. Eu que agradeço, certo? E deixo aqui a dica aos consumidores, o PROCON está de portas abertas, use os nossos meios de comunicação, né? O nosso 151, o nosso site, o Twitter, o Instagram, e estaremos sempre à disposição e defendendo o consumidor alagoano. O Alagoas em Movimento fica por aqui. Semana que vem estamos de volta. Até mais!